dia. Você está aqui na TV Mundi. Já ligado. E o programa é Tempo de Reconstruir. Toda segunda-feira, sempre um bom assunto aqui conosco. E como sempre nós lembramos, se você quiser servir ao grande Teatro Universo, faça boas obras. Né? Ele está esperando que você tenha e faça boas obras. Nada mais, ele sabe que você está aqui num planeta de expiação, que você veio aqui para poder aprender algumas coisas. Se você fizer boas obras, está bom. Agora, aquilo que você faz de ruim, ele sabe que você faz fazer de ruim alguma coisa. Então, não se preocupe. Né? Faça sempre boas obras e você estará servindo aí ao grande Teatro Universo. Segunda-feira, abril, né? E nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo com uma figura extraordinária, um grande amigo nosso, que é o José Carlos Frois. Carlos Frois? Carlos de Oliveira Frois. Né? José Carlos de Oliveira Frois. Eu já ia chamar de João novamente, hein? José Carlos de Oliveira Frois. Tá certo, isso. muito bom. José Carlos, e do nosso lado, o companheiro de sempre, toda segunda-feira, o Wilson Rodrigues Mello. Bom dia, Wilson. Bom dia, professor José Renato. Bom dia, Frois. Vamos chamá-lo de Frois, que é um companheiro de luta, né? E, embora a tua qualificação seja bastante extensa, né? Mas nós aqui no nosso programa temos o hábito de tratar os nossos irmãos como amigos e de uma forma bastante simples, né? Sem formalismos, que é para nós ficarmos à vontade na exposição dos nossos temas abordados, né? Muito bom, tá? Ela aí dando uma explicação geral. Gente, não dá para começar o programa de hoje sem falar no caso de Isabela, né? Que comoveu a cidade toda, criou uma série de problemas para todo mundo e, lamentavelmente, é a notícia do dia. Apagou o PAC, apagou cartão corporativo, apagou a viagem do Lula para Praga, apagou tudo. Esse assunto foi o assunto que dominou a mídia nacional. E é muito triste que a gente tenha que vir tratar de um assunto como esse. Nosso programa aqui é Tempo de Reconstruir, a gente procura promover a paz, promover a harmonia, não é? E quando a gente vê um assunto dessa monta, ficamos muito tristes todos nós. Eu, especialmente, já passei por isso, né? Já tive um filho tirado por um indivíduo que eu não sei quem é ainda até hoje, né? E porque a polícia não agiu como está agindo nesse caso, né? Se tivesse agido lá atrás como agiu nesse caso, também tivesse obtido o resultado. Eu falei com a DHVP, fui ao secretário de Segurança, falei com o governador do estado, que na época era o Mário Covas, conversei com todo mundo, mas ninguém resolveu. Ninguém resolveu, porque quando a polícia não quer, eles dão encontro aos bandidos mesmo. E dessa vez aí é um caso que está repercutindo seriamente em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? E, por conta do mistério que aconteceu ali naquele período, naquela noite. O mais grave, a tragédia maior que está se fazendo é o fato de que as pessoas, as crianças, estão com medo. Né? Eu ouvi um depoimento do pedreiro que trabalhava no apartamento ao lado, que inicialmente foi confundido também com um provável assassino. Os seus filhos não querem falar com ele. Não é? As crianças, em geral, estão com medo dos pais. Ora, os pais é o porto seguro de cada criança. Na família repousa a segurança de cada criança. E a repercussão desse caso foi tão grave que que as crianças estão nesse nível de preocupação. É muito grande o problema que causou essa tragédia. É uma tragédia que comoveu a cidade e traz uma comoção social, psicossocial, extremamente importante. Né? A gente vai, mais no fim do programa, conversar um pouquinho também do ponto de vista psiquiátrico desse assunto com o Dr. Alceu Giraldes, que vai estar conosco no final do programa. E, Melo, é um negócio muito grave, né? Nós não sabemos o que fazer, as crianças estão aturdidas, você que tem uma neta pequena, e está convivendo com as crianças pequenas em casa, pode dar para nós um depoimento sobre esse aspecto, não?
Professor Zé Renato, é muito difícil nós podermos fazer um juízo de valor especificamente desse caso, porque nós que temos contato direto com crianças, nós, como já estamos aposentados, vamos aos nossos, levar nossas netas ao colégio, ali entramos em contato com 300, 400 crianças no colégio, vemos ali aquelas crianças brincando e todas elas confiando na guarda de seus pais. A gente vê as crianças se comportando de uma forma assim, tendo os pais como um porto seguro mesmo, para que elas possam expandir a sua alegria, demonstrar a sua pujança de criança, né? Agora, por outro lado, nós nos deparamos com um acontecimento dessa monta, coisa que nos causa uma estranheza enorme. Primeiro, dadas as circunstâncias como aconteceram esses fatos. Segundo, a coisa teve uma repercussão bastante grande, mas ficam ocultando alguns detalhes e o povo quer uma satisfação. Porque já se passaram 15 dias e o povo está confuso com relação a informações, são informações desencontradas, não precisa. Uma entrevista na tua palavra. Na verdade, eu acho que a prestação aí do julgamento que a polícia fez em mandar prender preventivamente o casal levou a essa comoção. Eu tenho a impressão que nós precisamos colocar isso como ponto de partida. Não fora essa apresentação, as coisas tinham tomado talvez um rumo um pouco mais normal, mas errou aí, eu tenho a impressão, o departamento de polícia que determinou a prisão e o juiz que também acabou aquecendo. Né? Fez bem aí o promotor, o Dr. Canguçu, que tirou a prisão e isso já aliviou o problema, porque senão é muito grave. As consequências dessa situação estão mais graves do que a gente pode imaginar. Não, na verdade, existe essa confusão enorme, porque de imediato, o que o leigo percebe é que houve aqui um problema de segredo de justiça. Nós ficamos questionando por que esse segredo de justiça, a priori. Depois, já uma certa acusação ao pai da criança, aos pais da criança. Mas fica uma coisa muito confusa. E o povo quer um posicionamento das autoridades, que mesmo entre eles está havendo uma série de discordâncias, né, dos posicionamentos, das atitudes tomadas, e o povo quer saber o que está acontecendo, porque há necessidade de exigir das autoridades um posicionamento ou um comportamento para que nós possamos ter mais tranquilidade nos nossos lares. Muito bem. Bom, você acompanha É Tempo de Reconstruir, aqui na TV Mundi, né? A TV da nova era. E hoje o nosso entrevistado, o nosso assunto principal é José Carlos de Oliveira Frois. José Carlos de Oliveira Frois é psicoterapeuta com formação em técnica de expansão de consciência pelo ITK. O que é ITK? Instituto Tadashi Kadomoto. E onde fica isso? Esse é um instituto que fica em Campinas, mas eu tenho uma outra formação também, psicoterapia integrativa de memória e consciência. Fica em Campinas também, nessa região. A minha formação inicial é mecânica, não é? Me formei em mecânica inicialmente e depois acabei migrando para trabalhar com pessoas, que é o que eu faço hoje, é trabalhar com pessoas. Mas o homem é uma máquina, né? O homem é uma máquina. Na verdade é o seguinte, quando eu olho para as máquinas, e começo a minha carreira trabalhando com máquina, né? E naquele tempo eu percebi o seguinte, que a máquina, você pode trocar uma peça, mudar uma peça e ela vai continuar funcionando. Ela pode até parar durante um tempo e você troca a peça. Já com o ser humano não dá, não é? E eu percebi ao longo do projeto, ao longo de ter trabalhado com o projeto e ter trabalhado com tantas máquinas assim, eu fui percebendo que a diferença não está em algo, mas está em alguém. São as pessoas que fazem diferença e as máquinas, elas são comandadas por pessoas, né? Como esse lugar onde a gente se encontra aqui. Ele não é nada a não ser um espaço de encontro para pessoas. A diferença está nas pessoas que vêm para cá
e que podem debater os temas e que podem fazer a mudança e a diferença no mundo. É assim que eu vejo. Eu tenho uma história, frase interessante, né? O indivíduo estava lá com o seu mestre, né? Do lado, conversando. Aí chegou uma pessoa, falou assim, como que é essa cidade? O mestre perguntou para ele, como é que você acha que é? Lá onde eu moro todo mundo fala mal do outro, conversa intrigas, assim por diante, e imagino que aqui não seja diferente, né? Aí uma outra figura veio e perguntou, como é essa cidade? Como você acha que é? Não, lá onde eu moro é uma felicidade, todos são felizes, assim, todo mundo vive bem, alegre, se cumprimenta e tal. E o mestre falou, não, então aqui também é assim. Aí eu perguntou lá ao discípulo, quando veio um que falou mal, você falou que era igual. Quando veio um que falou bem, você falou que era boa. Né? Qual que é a tua explicação a isso? Eu não consigo entender. Quer dizer, e ele disse, está no homem. Não é isso? Está no homem, exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que o mundo sempre esteve na mão do homem. A gente busca definir novas tecnologias, busca definir novos conceitos. Na verdade, a gente tem uma busca. O homem busca viver cada vez melhor, o homem busca felicidade. Mas as coisas sempre estiveram nele. Não são as máquinas, não são as tecnologias que vão fazer a diferença, é o homem em si. E quanto mais preparado esse homem tiver, quanto mais consciente ele tiver dele mesmo, não do outro, mas dele mesmo, mais fácil vai ser para que ele encontre o seu verdadeiro caminho. E aí pega um gancho nisso que a gente está discutindo, que você abriu hoje, falando muito bem, você e o Melo falando sobre a morte dessa menina. A comoção sobre a morte dessa menina nem em si é sobre o fato, sobre o assassinato em si, mas eu acho que aí entra muito a coisa do bem e do mal, e aí uma série de conceitos e uma série de aprendizados, coisas que a gente vem coletando ao longo da nossa vida e que num determinado momento como esse, a gente se vê obrigado então a fazer uma profunda reflexão. Acho que a sociedade pega esse caso para fazer uma profunda reflexão e num momento onde outros casos têm aparecido também, como daquela menina de Goiânia, que aconteceu aquele acidente com ela lá, acidente não, né, que sofreu aqueles maus tratos e tantas outras coisas que a gente tem visto na sociedade hoje. Eu acho que o homem pega esse ponto e nesse momento a sociedade está repensando algumas coisas, né? Está pensando qual é o seu verdadeiro papel e a partir de onde ela pode começar a caminhar, fazer diferença. Este caso que está acontecendo aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte, que nós estamos instalados aqui na Zona Norte, né? Tem uma semelhança bastante grande com aquele caso que ocorreu em Portugal, com o desaparecimento daquela menina, que até hoje ainda não tivemos uma solução para o caso. Tem uma semelhança bastante grande, né, com relação a esse fato ocorrido aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte. E o que nós continuamos aí na expectativa é que há necessidade de nós termos uma solução para que isso nos dê um rumo de qual seria o procedimento nosso com relação ao todo, uma orientação comportamental para que isso não venha a ocorrer mais, né? Eu acredito que essa cobrança da sociedade, essa comoção social, ela vem inconscientemente, o povo está agindo dessa forma, está cobrando uma orientação coletiva para que isso não venha a ocorrer, para que os lares passem a ter uma diretriz, né, para que possamos não presenciar mais fatos dessa natureza. Eu sou psicoterapeuta integrativo de memória e consciência, tenho profundos conhecimentos em análise transacional, tenho uma formação em programação linguística. Existem alguns pressupostos aí. A programação linguística tem um pressuposto que diz o seguinte, que por trás de toda ação há uma intenção positiva. Quando se diz intenção positiva, não se julgue o fato em si, mas o que faz com que uma pessoa possa fazer algo. Então, eu acho que nesse momento
Eu acho que não só eu, como a sociedade como um todo, ela busca respostas para que ela não fique nesse julgamento vazio, porque nesse momento a gente não tem nem como julgar. Não pode se falar sobre o pai, não pode se falar sobre a mãe, sobre a madrasta, não pode se falar absolutamente sobre ninguém. Até porque nós não temos conhecimento do que aconteceu efetivamente. A gente não tem condição de falar sobre pessoas em si. Mas eu acho que nesse momento a gente tem condição de falar sobre o fato em si. O fato é que isto é muito grave e requer que a sociedade possa pensar sobre isso. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: existem no mínimo 3 realidades. Para cada coisa que acontece na nossa vida, existe no mínimo 3 realidades. A nossa realidade, a realidade do outro com o qual nos relacionamos e a realidade dos fatos em si. Ou seja, nós nunca vamos saber efetivamente o que aconteceu. A gente não sabe o que a outra pessoa poderia estar pensando, se ela está doente nesse momento ou não, mas existe a nossa realidade, a realidade do outro e a realidade do fato. Eu acho que isso é algo a se pensar, não é? Com que realidade que a gente quer trabalhar e com que realidade que nós estamos trabalhando nesse momento também. Então eu pergunto, diante dessa sua explanação, Frost, há um fato bastante interessante, porque esse teu trabalho de análise comportamental, você acha que uma pessoa, eu estou aqui colocando a coisa hipoteticamente, não estou aqui colocando a pessoa propriamente dita aqui dentro desses fatos que nós estamos discutindo, mas uma pessoa qualquer. Se ocorrido o fato, se essa pessoa for submetida a essa tua atuação, esse teu tratamento ou ou melhor, se ele estiver sob sua orientação, haveria possibilidade de você trabalhar com essa pessoa e detectar se realmente essa pessoa tem algum problema patológico, um problema psicológico, um problema que provavelmente você possa detectar e aconselhá-lo ou orientá-lo a tomar um caminho diferente? Bom, eu sou psicoterapeuta, trabalho com terapia, trabalho em consultório com terapia, além de fazer um trabalho com pessoas. Então, eu trabalho com treinamentos comportamentais, treinamentos são motivacionais, treinamentos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e além disso, em consultório eu faço um trabalho de terapia comportamental, cognitiva, quer dizer, trabalho com a pessoa nesse sentido. O que é terapia cognitiva? Como é que explica isso para o nosso... Para entender um pouquinho, né? A minha linha é uma linha transpessoal. Então, eu trabalho na linha terapêutica transpessoal. E aí, ao trabalhar na linha terapêutica transpessoal, eu trabalho com 4 características básicas do ser humano. Trabalho com a razão, trabalho com a emoção, trabalho com a sensação, ou seja, tudo aquilo que é físico, e levamos em consideração a espiritualidade também. Então, na verdade, assim, um homem, ele tem um pensamento. Um pensamento gera um sentimento e um sentimento vai gerar uma ação. Certo. Dentro disso, nós temos as crenças e valores desse homem. Por isso que a gente traz a espiritualidade, por isso que a transpessoal traz a espiritualidade e trabalha com isso. Muito embora nós estejamos trabalhando numa terapia, o que eu entendo é o seguinte: se a gente fosse comparar a terapia, imagine que aqui nós tivéssemos um vazamento nesse momento. Nós não temos como identificar se esse vazamento é de um cano, se esse vazamento é do telhado, a gente não saberia identificar. A terapia, ela busca identificar se é do cano, se é do telhado. Não é uma questão de colocar um balde aqui embaixo, mas é ir nessa busca e saber em que determinado momento da vida isso de repente pode ter acontecido. Porque pode ter acontecido na infância, pode ter acontecido na pré-adolescência, adolescência, em algum momento da vida dessa pessoa, talvez ela tenha passado por um trauma, tenha sofrido um trauma, e isso pode trazer consequências hoje. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a pessoa passa por um determinado trauma e, por um gatilho qualquer, esse trauma, aquilo que tinha exercido uma influência, ou que nem havia exercido uma influência no passado, de repente pode influenciá-lo agora, influenciar os seus pensamentos, sentimentos, ou até mesmo as suas ações. Tudo que você vive na tua vida, você pode estar revivendo de forma a ter um problema.
Isso pode acontecer na infância, em qualquer momento. É isso? Na verdade é o seguinte, se a gente pegar o trabalho, depois eu tenho um nosso amigo aqui que é psiquiatra, ele vai poder falar sobre isso. O psiquiatra ele vai trabalhar na causa específica de como é o comportamento bioquímico, o que acontece quando a pessoa está com um determinado trauma, um determinado problema que está lhe atingindo. A terapia vai fazer com que ela possa olhar para a vida dela como um todo e ao longo da vida dela perceber onde foi que as coisas começaram a dar errado. Se a gente olhar, por exemplo, se pegar o exemplo, não sabemos se foi um homem, se foi uma mulher que cometeu esse caso com a Isabela, nem sabendo qual o motivo que o levou. Mas o que a gente entende é o seguinte, num determinado momento, por um gatilho qualquer, talvez ele tenha revivido um trauma e sequer tenha tido condição de ter consciência do que ele fazia naquele exato momento. Né? As pessoas não nascem mal por excelência. As pessoas nascem iguais, exatamente iguais, com os mesmos sistemas. E aí, por um motivo ou outro, ela acaba desenvolvendo um padrão de comportamento. Então, nesse sentido, nós podemos trabalhar com o padrão de comportamento das pessoas. Está um pouco ligado àquela teoria do Lombroso. Mais ou menos, isso, mais ou menos nesse sentido. E para detectar esse comportamento, você usa alguma técnica de indução, de provocar um estado alterado de consciência ou mesmo uma outra técnica para que essa pessoa faça uma regressão? E qual a forma que você faz com que essa pessoa proceda nessa regressão para que ele possa reviver